Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, estou aqui para falar sobre um ícone brasileiro chamado Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu no ano de 1883 e infelizmente morreu no ano de 1954. Bem, Getúlio morava na cidade pequena do Rio Grande do Sul chamada São Borja, com seus familiares. Bem, no dia 19 de abril de 1883, Getúlio Vargas ingressou no 6º Batalhão da Infantaria de São Borja. Um ano após, ele se tornou sargento e no ano de 1900 ele entrou para a escola preparatória e tática do Rio de Borja. Em 1909 ele ingressou na política como deputado estadual e após o seu mandato ele foi reeleito e ficou de 1917 a 1923. Em seguida, após isso, ele foi eleito para deputado federal, no qual ficou governando por 1924 a 1926. Bem, na era Vargas, o governo provisório se estendeu até a promulgação da nova Constituição em 16 de julho de 1934. Bem, o governo constitucional deu início em 1934 até 1937. Na ditadura Vargas, que ocorreu no ano de 1937 a 1945, a aproximação de Vargas com os comunistas levou muitos políticos e militares a achar que ele queria que ele pretendia dar um golpe para permanecer no poder. Então, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, sem luta, pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. A nova era Vargas, 5 anos após se derrubar do poder, Getúlio Vargas foi eleito com 48,7% para presidente do Brasil nas eleições de 1950. E pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Sua volta ao poder significou a retomada da política populista. Os sindicatos recuperaram sua autonomia, a industrialização foi favorecida e por uma política protecionista. A gente não pode esquecer também o movimento chamado Queranismo, que foi um movimento surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. O nome Queranismo se originou do slogan utilizado pelos movimentos Querendo Getúlio. Ou seja, a população no qual se juntou e fez no qual a população fez várias manifestações a favor de Getúlio, pedindo para que ele voltasse ao poder. Bem, é isso. Apesar das dificuldades, Vargas implementou uma iniciativa à modernização, propondo a criação da Petrobras, da Eletrobras, do Fundo Nacional de Eletrificação, do Conselho Nacional de Pesquisa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Acreditava-se então que a industrialização promovida por empresas de capital nacional e a defesa das riquezas naturais como o petróleo elevariam a renda das populações mais pobres e permitiriam ao país sair do atraso econômico, possibilitando a superação de sua dependência de países ricos. O Parque Indígena do Xingu, antigo Parque Nacional Indígena do Xingu, foi criado em 1961 pelo então presidente brasileiro Jânio Quadros. Tem sido a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. Seus principais idealizadores foram os irmãos Vilas Boas, mas quem redigiu o projeto foi o antropólogo e então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy Ribeiro. A área do parque, que conta com mais de 27 mil km², aproximadamente 2,800 mil hectares, área quase igual à área do estado de Alagoas, incluindo as terras indígenas Batovi e Auí. Está situado ao norte do estado do Mato Grosso, numa zona de transição florística entre o Planalto Central e a Floresta Amazônica. A região toda é plana, onde predominam as matas altas estremeadas de cerrados e campos,
é cortada pelos formadores do rio Xingu e pelos seus primeiros afluentes da direita e da esquerda. A rádio foi fundada em 1940 por Getúlio Vargas. Bom, na rádio as pessoas assistiam muito radionovela, tinha também muita comédia, era mais focado para comédia, para alegria, para o povo. Bom, no Rio de Janeiro o índice de audiência foi até 50%. Os diretores utilizavam paródias, comédias, muitas comédias e comédias para poder focar na rádio e no cinema. O cinema principalmente, no cinema era utilizado mais a comédia, para poder dar alegria às pessoas. E o cinema nacional conseguiu produzir em um ano cerca de 300 mil filmes. Bom, vou falar sobre Getúlio Vargas, a crise do segundo governo, que foi no ano de 1953 a 1954, marcado por uma grande inflação, onde subiram os preços de gêneros de primeira necessidade, causando a maioria dos trabalhadores em situações precárias. Bom, agitações se sucediam na cidade, as greves eram constantes. Uma das mais importantes greves foi a greve dos 300 mil, em 26 de março. Eu vou falar um pouco sobre motivos que levaram o então presidente Getúlio Vargas a se suicidar. O Congresso Nacional não era composto exclusivamente de pessoas que gostavam de Vargas. Era composto também de políticos contra as suas ideias nacionalistas, né? Em 1953, Vargas criou a Petrobras. Isso desagradou profundamente uma parcela importante do empresariado brasileiro, pois a ideia de uma empresa completamente estatal não condizia com os rumos que esse setor pensava para a economia brasileira. Entre os opositores, destacava-se a oposição da UDN, principalmente na figura de Carlos Lacerda, jornalista e político de grande influência, era a principal força contrária ao governo de Vargas. A campanha de oposição do governo de Getúlio se intensificou após o evento que ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleiro, que no dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado na rua em que morava. Seu segurança, o major da aeronáutica, Rubem Vaz, morreu e ele sofreu um ferimento no pé. Carlos Lacerda ocupou então a dianteira na denúncia a Vargas como mandante do atentado. E suas denúncias ganharam corpo quando a polícia encontrou indícios de que o homem de confiança de Vargas esteve na cena do crime. O Anjo Negro, como era conhecido, Gregório Fortunato, assumiu que participou da ação contra Lacerda. Então, no dia 24 de agosto do mesmo ano de 1954, depois de anunciar o seu vice Café Filho, Vargas deu outro rumo à história. Enquanto todos os seus opositores comemoravam a saída dele do poder, Vargas estava no Palácio do Catete fazendo a sua carta de testamento e então desferiu um tiro contra seu peito, que atingiu seu coração. Como ele já tinha dito anteriormente que não sairia do Palácio do Catete vivo, cumpriu a promessa e saiu da vida para entrar na história. As rádios passaram a anunciar a morte de Vargas e a lerem a carta testamento, constantemente insuflando na população um desejo pela morte do pai do povo. Bom, o suicídio de Vargas teve uma grande importância prática na política e na história. Ela atrasou em 10 anos o golpe militar. Os que já estavam preparados para tomar o poder dele tiveram seus planos interrompidos pela atitude drástica tomada pelo Vargas. E para além da apropriação popular fortemente, reativava os opositores de Vargas um cenário contrário a qualquer atitude que pudesse ser tomada pelos militares naquele momento.